mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. Eu vou fazer toda a leitura desse capítulo, Provérbios, capítulo de número 21. Os irmãos vão acompanhando com atenção. Diz assim a palavra de Deus: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Você já teve a sensação, eu vou acho que mudar a pergunta, qual é a sensação que você tem quando você vê tanta maldade e corrupção no nosso país? Tristeza. Mas o quê? Sentimento que vem quando a gente vê tanta maldade e corrupção, que a coisa está feia, empobrece a nação. Lembra a gente que as pessoas estão longe de Deus. Você já teve a sensação de que não adianta nada ser alguém correto e justo? Já passou isso na sua cabeça? Ah, não adianta nada. Deus, não adianta nada andar na linha, porque o mundo... Já teve essa sensação?
Ou alguém que nunca teve isso? Ou só eu? Só eu? Então, acho que todo mundo já teve. Mas se andar errado, pior a situação mais ainda. É, Vamos pensar em andar errado, vai desandar. mas isso já, na minha cabeça já veio, né? É. A gente já teve essa sensação. Na verdade, quando você pensa, ele já está com a mesa pronta, né? O banquete pronto. Às vezes, temos a sensação de que estamos sendo roubados de todas as maneiras, né? E aí, por isso, nós somos tentados a nos beneficiarmos de alguma forma também. Já que está todo mundo ganhando, se dando bem de forma errada, eu também mereço. A gente não quer ficar para trás, né? A gente quer ter algum tipo de benefício também, né? Então esse tipo de pensamento, se a gente deixar aquela história, você não tem como impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça ninho, né? Então impedir que essas coisas venham ao nosso coração é muito difícil, mas a gente não pode deixar isso fazer morada no nosso coração, esse tipo de sentimento, esse tipo de sensação. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 59, do verso 14 ao verso 16. Isaías 59, verso 14 ao verso 16. Isaías 59, 14 ao 16, diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. É 59, do 14 ao 16, tá? Está na projeção lá. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. O profeta Isaías, ele traz uma mensagem de Deus lembrando de um tempo em que o mal e a injustiça e a mentira imperavam na nação de Judá, na nação de Israel. E aí lembrando que quem andava certinho era perseguido. E às vezes a gente tem essa sensação também, até hoje, né? Exato. Você ter uma vida correta, você vai ser perseguido de alguma maneira. E Paulo fala isso a Timóteo. Paulo diz assim: todo aquele que quiser viver justo e piedosamente será perseguido. Pode falar, Luiz. Muitos são assassinados, principalmente pensando nessa questão de política, né? Esse meio tem tem muito isso, né? Aquele que fala a verdade vai passar por perseguição. Uhum. Exato, né? E é isso aqui, é o que o texto, é o que a Bíblia diz, né? Quem se desvia do mal é tratado como presa, ou seja, vai ser perseguido, vai ser caçado, né? E aí a gente pensa algumas coisas de injustiça, né? A gente vê hoje o tema, qual é a discussão hoje no Brasil em termos de política? Reforma da Previdência. É a discussão hoje no país, né? E aí tem aqueles que lutam a favor, aqueles que lutam contra. E aí a gente pensa nessa discussão e o Brasil fica dividido entre quem aprova, quem não aprova, mas ninguém discute o salário dos políticos. Ninguém discute, pensa na reforma da Previdência, mas não se pensa em diminuir o número de políticos, né?
assessores, as verbas que cada político tem para manter a estrutura dele. Em 3 anos, o político está em 3 mandatos. 3 mandatos. Então, as discussões não são tratadas nesse nível. E aí a gente sente o quê? O povo sempre mais oprimido e a conta, né, nesses vários anos aí em que se descortinou no Brasil, a corrupção sempre houve, né? A corrupção não foi só no governo do PT. E não adianta a gente ser ingênuo e achar que o governo de Bolsonaro não vai ter corrupção, porque vai ter. Sempre houve corrupção, né? Nós tomamos conhecimento dessa corrupção no governo aí do PT, mas ela sempre aconteceu, né? Então eram bilhões tirados dos cofres públicos. E aí a gente pensa, essa conta uma hora alguém tem que pagar, e o povo vai pagar essa conta, né? Está pagando, né? Nós estamos pagando, e a gente fica com essa sensação, né, de que estamos sendo roubados, de que estamos sendo lesados, de que será que adianta? Então Jesus volta logo, né? A gente fica com esse clamor, com essa expectativa, Jesus volta logo. Parece quando a gente olha para essa situação, e isso a gente está falando somente de uma coisinha, irmãos, em relação ao mundo, em relação ao planeta. Brasil é apenas uma coisinha. Corrupção no Brasil, a maldade no Brasil, a violência no Brasil é apenas um ponto no mapa mundi de tanta maldade e corrupção que tem espalhada nesse mundo afora aí. E aí você olha para o Brasil, você fica desanimado, você olha para o governo da cidade, você fica desanimado, você olha para o governo do estado, você fica desanimado, você olha para o Brasil, você fica desanimado, você olha para o meio evangélico, você fica desanimado, porque o evangélico, o número de evangélicos cresce, mas cresce também o número de escândalos entre evangélicos. E aí cresce o número de escândalo entre pastores. Eu não vou falar nem de outras religiões, vou olhar para o nosso umbigo, né? Escândalos entre pastores, entre evangélicos. Imagina no mundo inteiro. Pode falar, Raul. O pior que nem chega a ser o rol da corrupção, é o pior mal. O pior mal é que o ser humano, nós, e eu penso que o mais triste, somos manipulados em todos os sentidos da nossa vida, em todo. Na educação dos filhos, nos estudos, no trabalho, nos levam como uma ovelha assim, na mídia. Isso, manipulação em todo sentido. E ainda mais aproveita porque o coração humano, ele é sem a redenção, coração sem ser redimido por Jesus Cristo, ele é escravo do pecado, né? Ele só vai ter o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Nós fazemos esse tipo de reflexão porque ainda o Espírito Santo tem nos iluminado, né? Mas se Deus não agir na nossa vida, a gente fica cego, perdido e com o coração endurecido. Salomão, ele tem um objetivo, e cada capítulo de Provérbios a gente tem trazido um tema específico, né? Porque existem vários tipos de estudo que nós podemos fazer em Provérbios. E se os irmãos têm reparado, né, todos os capítulos eles vão trazer temas sobre a esposa ou a mulher rixosa, vai trazer temas sobre riqueza e captação de recursos, trabalho e o preguiçoso, vai falar sobre a língua, né, o mentiroso e aquele que fala a verdade. Então esses temas, eles acompanham todo o livro de Provérbios. E cada capítulo você vai encontrar esse tipo de expressões em todo o livro de Provérbios. Mas em cada capítulo a gente procura trazer uma ênfase especial. Semana passada, no capítulo 20, a gente falou sobre a verdadeira riqueza, né? Daqueles que eram maus, que são maus e que tentam captar recursos de qualquer maneira, oprimindo as outras pessoas e de maneira ilícita. E nesse capítulo, o capítulo número 21, a gente vai observar que o objetivo de Salomão é mostrar que o justo, ele vai triunfar, o bem triunfa sobre o mal. É estranho quando a gente assiste um filme, né, e o mal vence no final.
Geralmente, todos os filmes, o bem triunfa no final. É estranho porque a gente precisa até vigiar com respeito a novelas e filmes e séries, porque em algum momento a mídia pode nos fazer ficar torcendo para o cara errado. E aí você torce pro adultério acontecer. Você torce para o cara conseguir fazer o esquema lá do suborno e do roubo. Você torce para o matador. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando o Raul falou aí da manipulação da mídia, a gente pode acabar torcendo para um lado que não é o que expressa um valor e princípio cristão. O que Salomão está ensinando ao filho é mostrar que vale a pena, nesse mundo em que muitas vezes nós somos tentados a desistir do caminho da justiça, tentados a desistir do caminho do bem, ele está mostrando que vale a pena a gente seguir o bem, vale a pena ser alguém justo, vale a pena andar no caminho da retidão, porque o caminho do justo vai triunfar sobre o caminho do ímpio. Então é isso que a gente vai ver aqui, essa ênfase que a gente vai dar no capítulo de número 21. Pode falar, Luiz. Isso. Então você presta mais atenção na maldade do que na bondade. Você fica mais ligado, mais tempo ligado naquilo. Uhum. A trama, né, envolve com a... Aquilo que alguém manda fazer bem, fica condenado. Dia passado, 15, 20 dias atrás, sucedeu em um jogo de futebol, creio que foi, não sei se em Inglaterra ou em Espanha, que um time fez um gol em uma jogada ilícita. O treinador mandou, o juiz não deu o gol, pronto, acabou. Errado. Ele, treinador, mandou a seus próprios jogadores que compensem. Se deixam fazer um gol aqui, agora. Os caras se deixaram fazer um gol para empatar o jogo, porque havia sido justo. Foi condenado. É errado, é bobo, é. Quem vai ver o jogo de futebol e torce, se é a favor do meu time, não nem aí se é errado. Ao contrário, é melhor que somar. E não é assim. Por isso que nossa cabecinha está, que todo o que é favorável para nós, não interessa se é errado. Os fins justificam os meios, né? Para a sociedade, né? Mas isso para o cristão não vale. É condenado, porque senão vai contra quem está pagando o salário. Exato. Os versos 12, verso 18 e do verso 20 ao 29, a gente percebe essa ênfase no triunfo da justiça, né? Mostrando o verdadeiro triunfo. Voltando lá, Provérbios. No verso 12, ele vai dizer assim: o justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Não é que o justo vai arrastar alguém, o perverso, para o mal, mas o justo testifica, ele confirma, ao observar a maldade dos ímpios, ele testifica que os ímpios vão acabar sendo arrastados, enlaçados na sua própria maldade. Ele percebe isso. Então essa é a ideia do verso 12. E aí tem um texto, tem um salmo que esclarece isso para nós, o salmo de número 73, verso 17 e 18. Salmo 73, verso 17 e verso 18. Ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então, esse salmo de Asaf, ele começa dizendo que ele quase
entrou no caminho dos maus, porque ele chegou a invejar que os maus sempre se davam bem. E às vezes a gente tem essa sensação, os caras que fazem a coisa errada estão se dando bem. E eu que estou andando certinho, estou passando aperto, dificuldade, sofrendo. Então você pode ser tentado a seguir o caminho dos maus. Aí Asaf, ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na casa do Senhor e consegui perceber que os maus, eles vão colher aquilo que eles plantam. Eu atinei com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E destruição aqui nos leva ao sofrimento eterno. Não é? Porque se fosse aniquilacionismo, para muitos seria uma pena suave. Na verdade, para algumas maldades que a gente vê no mundo, a pena de morte é pouca coisa. Ou os irmãos não têm essa impressão? Porque tem país, o Brasil não tem, mas tem países que têm a pena de morte. Para algumas maldades que a gente vê, há pouco tempo agora, uma mãe matou o filho, esquartejou o filho. Não sei se os irmãos ficaram sabendo disso aí. A pena de morte, pelo menos ao meu ver, humanamente, né? A pena de morte para uma pessoa dessa, para mim, é pouco. Embora a lei lá, se fosse pegar o Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. Mas a gente precisa lembrar que existe uma justiça que vai além da justiça humana. Porque se a gente for olhar para essas coisas, então, o que Salomão está mostrando e o que Asaf está mostrando aqui, olha, o justo, ele observa, ele pode até olhar o caminho dos maus, mas ele vai perceber, vai chegar à conclusão, se ele observar, que os perversos, eles vão colher aquilo que eles estão plantando. Se não for no presente século, no nosso tempo, vai haver um dia que eles vão colher isso das mãos do próprio Senhor. Então a gente tem que lembrar disso, né? O Salmo 37, verso 9 ao 18. Salmo 37. Salmo 37, verso 9 ao 18. Ele diz assim: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Perceba na leitura o contraste entre os perversos e aqueles que são abençoados por Deus. Verso 10: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o achará, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Recear dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Então o ímpio pode tramar contra o justo, mas o dia dele está chegando, e ele não vai conseguir se esconder de Deus. Verso 14: os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Ou seja, o mal que eles estão intentando vai voltar contra eles mesmos. A espada que eles usam para matar vai entrar no coração deles. Verso de número 16: mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Perceba o contraste entre os justos, daqueles que são cuidados e amparados por Deus, daqueles que são os perversos, daqueles que não andam no caminho de Deus. É isso que Salomão está mostrando quando ele diz: o justo observa o caminho dos perversos e o arrasta para o mal. O verso de número 18, voltando lá em Provérbios 21, eu estou mostrando que toda a temática da nossa reflexão de hoje, a gente está tirando do verso 12, 18 e do 20 ao 29, e depois a gente entra especificamente nos pontos. O verso 18 do Provérbios 21, ele diz: o perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido, o mentiroso, o mau, o ímpio. Então ele está mostrando, o que quer dizer isso? Será que o perverso é que vai resgatar, né? O que ele quer dizer quando ele diz que o perverso serve de resgate para o justo?
Abra comigo lá em Isaías 43, verso 3. Isaías 43, verso 3. Eu vou ler o 1, 2 e o 3. Vai ficar até mais fácil. 1, 2 e o 3. Isaías 43, 1, 2 e 3. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Primeiro aqui, nós pertencemos ao Senhor, Deus tem um povo que pertence a Ele, chama pelo nome e Ele nos remiu, nos salvou, nós pertencemos a Ele, somos propriedade dEle. Verso 2: Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, Deus guarda. Você pode passar e Deus vai te salvar. Verso 3: Porque eu sou o Senhor teu Deus. Aí é esse versículo que eu quero enfatizar com vocês. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Perceba que em todos esses 3 versículos, 1, 2 e 3, ele enfatiza o caráter salvador de Deus. No primeiro versículo é a expressão remi. No versículo 2, você passa pela água e pelo fogo e Deus vai te guardar. E no versículo 3 ele diz, o teu Salvador. Parte B, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Perceba que é a mesma palavra, resgate. O perverso serve de resgate para o justo, está lá em Provérbios 21, 18. E aqui Deus está dizendo que Ele deu o Egito pelo resgate do povo dele. O que isso nos remete? Nos remete quando Deus quis salvar o povo dele lá do Egito e libertar o povo dele do Egito. Deus derramou 10 pragas lá no Egito e fez com que o povo dele saísse de lá. Em outras palavras, quando nada mais é, o Provérbios 21, 18, é para mostrar que o ímpio, ele é punido por Deus. E Deus assim socorre o justo, punindo o mal. Deus socorre o justo, punindo os perversos. É assim que Ele faz. É claro que às vezes nós estamos sujeitos ao sofrimento. Mas o que Salomão quer lembrar é que no final das contas, Deus vai separar. Eu vou até adiantar um texto aqui, né? Mateus 25, a partir do verso 31. No último dia, Jesus volta, estabelece um trono. A gente não sabe onde vai ser esse trono, porque é num lugar bem espaçoso, que é para colocar todo mundo na frente dele. E aí, de um lado, ele diz que os anjos vão separar, vai separar os filhos dele, vai colocar no lugar, e vai pegar os outros que não são filhos, que são os cabritos, vão colocar no outro lugar e separar. E aí Deus vai julgar. Então Deus sabe distinguir para si quem é dele e quem não é dele, e que Ele vai punir o mal, socorrendo o justo. Qual é a alegria nossa, se não saber? Teve uma vez um adolescente me fez a pergunta: pastor, depois que tudo se consumar, vai ver a possibilidade da gente pecar de novo e começar tudo de novo? Como foi do princípio? Falei, não, porque a Bíblia já nos diz isso. Nos diz que nós seremos completamente transformados, estaremos para sempre com o Senhor, mas diz que Satanás, o nosso sedutor, ele, junto com o seu exército, ele vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Então, toda forma de tentação, toda forma de maldade vai ser lançada para longe. E isso é a nossa completa salvação também. Apocalipse 21, na altura lá do verso 8, a morte já não existirá, não haverá pranto, nem dor, nem luto, tudo já passou. Fora do povo de Deus, fora da cidade, fora da igreja de Deus, ficam todos aqueles que são maus e que não se renderam a Cristo. Então, Provérbios 21, 18, é para dar a ideia de que Deus pune o mal para socorrer o seu povo. A gente tem vários exemplos disso. Deus queria preservar Adão e Eva ainda. Ele diz: Caim, vai embora.
Deus queria preservar Noé e a família dele. Trouxe um dilúvio. Pereceu todo mundo. Mas Deus guardou uma família. Por que isso? Porque Deus sabia que se ele deixasse a família de Noé ali, ia ser ruim para eles. Então Deus faz assim. Deus pune o mal para socorrer aquele que é dele. Provérbios 11, verso 6, também nos lembra isso. Provérbios 11, 6. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Então o próprio mal, os maus vão ser pegos na sua própria maldade. Mas os justos, a justiça dos retos vai livrá-los. Aí lá no Novo Testamento, abra comigo lá em Mateus, capítulo 12, verso 34. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Jesus fala assim para os religiosos: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus sabia exatamente quem eram os religiosos. Então ele diz: olha, não adianta vocês quererem esconder quem vocês são. É essa a ideia. Não adianta vocês quererem esconder, maquiar quem vocês são, porque eu sei quem vocês são. Então, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Aí a gente lê o capítulo 23, verso 33. 23, 33. Serpentes, raça de víboras, mais uma vez essa expressão, como escapareis à condenação do inferno? Então Jesus admite nos seus dias claramente que ele sabia quem era dele, quem não era dele, a distinção. É isso que tem que ficar para nós. Deus sabe. Você acha que se nós que somos pecadores, que não temos tanta sabedoria e nem discernimento espiritual, a gente consegue perceber uma maldade? Deus que é puro e santo, perfeito, não vai enxergar? Então Jesus ele mostra isso. Jesus diz: olha, vocês acham que vocês vão escapar à condenação do inferno? Vocês estão enganados. Então Jesus ele sabe. Então, irmãos, essa é a ideia, esses versículos que a gente está mencionando, verso 12, 18, do 20 ao 29, especificamente agora só estou no 12 e no 18, de Provérbios 21. É para nos mostrar que o verdadeiro triunfo, qual é o triunfo da nossa vida? Tem gente que acha que fazer o mal é estar bem. O ser corrupto, roubar, está bem. Não importa os meios. Se no fim eu vou me dar bem, então eu posso fazer porque está justificado. Então o verdadeiro triunfo é o triunfo dos justos sobre os ímpios, dos bons sobre os maus, dos discípulos de Jesus sobre os escravos do diabo. Tá? E aí, o que a gente observa? Eu só vou mencionar alguns versículos, porque se a gente tem que fazer um resumo e conseguir cumprir também dentro do horário, porque se a gente for trabalhar cada aspecto desse aqui, a gente usa aí umas 3 quintas-feiras, ou até mais, só para cada capítulo. Mas eu não vou fazer isso com os irmãos. Verso 3 lá de Provérbios 21. O triunfo dos justos sobre os ímpios. Primeiro, dentro desse aspecto, você vai observar o triunfo da justiça, da verdade, sobre a hipocrisia, sobre a aparência. Se você observar o verso 3, ele vai dizer assim: exercitar a justiça e juízo
é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Samuel fala isso para Saul, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, se eu não estiver enganado, nessa altura aí. Ele diz: tem mais, Senhor, prazer em sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Por que aconteceu isso? Porque Saul ficou cansado de esperar Samuel, e aí pediu lá os animais, fez o sacrifício para tentar ganhar o favor de Deus. Mas Saul era rei, ele não era sacerdote. Ele não podia assumir uma função que não era dele. E aí desobedeceu a Deus. Samuel ele vai explicar para ele dizendo: olha, será que Deus tem mais prazer em que você faça algo para dizer que é para ele do que ele obedeça a sua palavra? E aí, nesse texto aqui de Provérbios 21:3, é isso. Deus quer que nós sejamos verdadeiros, que nós cumpramos a verdade, sejamos fiéis a Ele, mais do que cumprir rituais. Porque tem, aí trazendo para nós, né? Olhando para o nosso umbigo, tem evangelho que se satisfaz simplesmente com ir à igreja, mas continua tendo uma prática de vida completamente contrária à vontade de Deus. Então ele cumpre a parte do sacrifício, entre aspas. Ele vai à igreja, ele ora, ele lê a Bíblia, ele participa dos cultos, ele está nas atividades da igreja, mas ele mente, ele engana, ele rouba, ele não paga. Então, o que Salomão está mostrando, que o justo, o triunfo do justo é quando ele vive a justiça e a verdade de Deus, ao invés da hipocrisia e da aparência. Olha o verso 27 do capítulo 21. Verso 27, 21. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Tem essa associação com o verso 3. Ele deixa claro. A pessoa que já está no caminho errado, acha que vai conseguir enganar Deus fazendo um sacrifício, cumprindo uma regra. Ó Deus, eu vou à igreja e dou o dízimo, hein? Eu vou à igreja e dou o dízimo, vou à igreja todo domingo. Tem um irmão lá que não vai à igreja todo domingo. Eu estou garantido. Aí acha que isso dá a condição de fazer o que bem entende. Então, o triunfo da justiça sobre a hipocrisia, sobre a aparência. Verso 4 é o triunfo da humildade sobre a arrogância. Olha como é que se você for fazer uma leitura, eu só vou mencionar, né? Mas se você for fazer uma leitura detalhada sobre a maldade nesse capítulo 21, você vai chegar à conclusão sobre a depravação total. O que é a depravação total? A gente tem um sermão isso no nosso curso de discipulado, está até na nossa playlist lá no IPB Conselheiro, nosso canal no YouTube. Depravação total é para mostrar que a maldade alcançou a nossa alma e todo o nosso ser, cada parte do nosso ser foi alcançada pela maldade. Aí você vê que o olhar é altivo, a maldade nos olhos. Você vê que o coração é orgulhoso, maldade no coração. Você continuar lendo para frente, você vai ver que está nos lábios, a maldade nos lábios, lábios mentirosos. E aí você vai perceber que, se você fizer uma leitura nesse aspecto, você vai ver que a maldade, ela alcança toda a vida humana, o ser humano como um ser integral. Por isso a gente precisa de Jesus. E aí Efésios 2:1, né? Que Ele nos deu vida estando nós mortos. Se Ele não tivesse nos dado vida, nós continuaríamos como escravos do pecado. E aí, esse versículo ele mostra, ele aponta para o orgulho, para a altivez, e aí o ponto contrário, o triunfo da humildade sobre a arrogância, da dependência de Deus. E aí a gente pode até usar Filipenses capítulo 2, verso 5,
quando Paulo, falando no verso 3 e 4 desse mesmo capítulo, Filipenses 2, ele diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, os outros melhores do que nós, maiores do que nós, e ele diz, então, tende em vós, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque Jesus era Deus e ele não fez caso, assumiu a forma humana e foi servo e fiel e obediente até a morte na cruz. E tem gente que é todos nós, né, somos pecadores, e muitos de nós, só porque somos evangélicos, nos achamos melhores do que os outros, né? Então a gente tem que vigiar isso aí. Então o triunfo da humildade sobre a arrogância. Verso 5 é o triunfo da paciência sobre a pressa. É claro que a paciência, nesse aspecto, não é um somente sentar e esperar. Paciência que também tem a ver com planejar, com ser cauteloso, com refletir. Se a gente olhar para os capítulos anteriores, a gente vai ver que o sábio é aquele que reflete, pensa antes de responder. E aquele que não é sábio, aquele que não é prudente, aquele que é insensato, esse é o termo usado, aquele que é insensato, ele responde rapidamente. Então, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, aqui a ênfase do triunfo da paciência, do planejamento, da reflexão sobre a pressa. Verso 6, o triunfo da verdade sobre a mentira. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, o mentiroso. É vaidade e laço mortal. É interessante quando a gente lê essa expressão, laço mortal. Em outro lugar, Paulo vai dizer isso. Quem que não entrará no reino dos céus? Os mentirosos. Dentre tantos outros, os mentirosos. Então, aí o laço mortal, a gente percebe que Provérbios ele não vai colocar detalhes sobre inferno e termos como esse, mas ele usa contraste. Árvore de vida, laço mortal, vida, morte. Então aponta para nós em questões eternas e não apenas em questões temporais, tá? Então o triunfo da verdade sobre a mentira. O verso 7 e o verso 8, e aí esses dois versículos juntos, ele vai falar sobre a ação dos perversos, tentando destruir os justos e os bons. Ele vai mostrar o triunfo da bondade e da retidão sobre a maldade. No verso 7, a violência dos perversos arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Está falando, o mal, o ímpio, ele vai sofrer as consequências, ou seja, quando ele usa a expressão, os arrebata. Então ele está falando da maldade que participa, que está na vida daquele que não tem sabedoria. E aquele que tem sabedoria, ele anda retamente, num proceder como alguém honesto. Então é o triunfo da bondade e da retidão sobre a maldade. O verso 9 e o verso 19 parece que ocupam dois espaços separando as ideias do texto. Quando o autor escreveu, ele escreve e aí ele coloca esses dois textos como se fosse separação de seção, colocando tudo que está aí entre o verso 9 e o verso 19, como se fosse a ênfase sobre o justo. Várias vezes aparece a palavra justo. Do verso 4 até o verso 8, a ênfase é no ímpio, a ênfase é no homem mau, sobre as atitudes do homem mau. Do verso 10 até o verso 18, a ênfase sobre o justo. A palavra justo aparece várias vezes. Mas dentre a justiça, ele vai mostrar também que a pessoa que está ao lado desse é extremamente importante. Então, a esposa sábia, sempre quando ele fala mulher rixosa, o contrário é uma esposa sábia. Lá nos primeiros capítulos de Provérbios nós estudamos isso. O conselho é destinado ao filho que havia acabado de casar ou estava prestes a casar. Quando a gente estudou os primeiros capítulos de Provérbios, esses irmãos vão lembrar disso. Os conselhos de Salomão ao filho, filho meu. E ele começa a falar, alguém que estava prestes a casar ou havia acabado de casar. Então ele vai mostrar, melhor é morar no canto do eirado, melhor morar num barranco, essa ideia, do que junto com a mulher briguenta.
E no verso 19, melhor é morar numa terra deserta, melhor sozinho, do que com uma mulher briguenta e irada. O que ele está dizendo? Em outro provérbio também, nos capítulos anteriores, falei capítulo anterior, igual a seriado, né? Nos capítulos anteriores. Né? Nos capítulos anteriores. Ele menciona que a esposa prudente vem do Senhor. É o Senhor quem dá, não sei se os irmãos vão lembrar disso. Então a gente pode escolher com quem. Algumas coisas você pode escolher na sua vida. Então escolha certa. Isso vale também para as irmãs para escolher o marido. Não é só para o homem escolher a esposa, mas para a mulher escolher o marido, escolher direito. Então, e aqui qual é a ênfase, qual é o triunfo? A gente está falando do triunfo do justo sobre o ímpio, o triunfo da mulher sábia sobre a mulher briguenta, ou da esposa sábia sobre a esposa iracunda ou briguenta. Verso 10, o triunfo da compaixão sobre a indiferença. E aí meu tempo já está indo embora. Verso 10, 21:10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão, nem aquele que anda junto. O cara está fazendo maldade, chegou a polícia, ele corre, não quer nem saber quem fica para trás, né? O amigo que fica para trás, quer saber, ele defendeu dele. Então, o que pratica o mal, o que deseja o mal, nem o vizinho, nem quem está junto dele, recebe dele compaixão. E aí é onde a gente vê que no caminho da impiedade, no caminho da maldade, não tem misericórdia. Aí, pelo contrário, Jesus ensina sobre as bem-aventuranças do reino de Deus, no início do Sermão da Montanha, em Mateus 5, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia não é algo que nós encontramos numa vida sem Deus, porque as pessoas só dão aquilo que recebem. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro, nós perdoamos porque Deus em Cristo nos perdoou primeiro. Nós temos compaixão porque conhecemos o que é ter sido alvo de compaixão, porque é algo que nós não merecíamos e Deus mesmo assim nos tratou com amor e cuidado. Então, o triunfo da compaixão sobre a indiferença. Agora, irmãos, falar sobre todos esses aspectos eu estou fazendo aqui, na verdade, um contraste de virtudes com vícios. Virtudes de um discípulo de Jesus, a gente pode até colocar esse termo também, né? Virtudes de um discípulo de Jesus em contraste com os vícios de um escravo do diabo. Alguém que é regido pelo próprio coração e alguém que é regido pelos valores da palavra de Deus. É muito fácil falar sobre paciência, humildade, verdade, justiça, bondade, sabedoria, compaixão. Difícil é colocar isso em prática. Jesus fala isso de outra maneira. Ele diz: se alguém pede para andar com você 1 milha, vai com ele 2. Se alguém lhe pede a capa, entrega também a túnica. Se alguém fere numa face, oferece a outra. Jesus está dizendo: dá a quem te pede e não encolhas a mão, não retenhas a mão a quem deseja que você esteja socorrendo essa pessoa. E aí Paulo ele vai dizer isso de outra maneira em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, quando ele fala sobre virtudes, as virtudes recomendadas. E aí ele começa dizendo no verso 9, dizendo: o amor seja sem hipocrisia. Mas na altura do verso 19, verso 20, ele termina, essa perícope termina dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então a gente não responde ao mundo na mesma moeda com que ele nos trata. E aí o exemplo de Jesus, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era ofendido, não revidava com ofensa. Pelo contrário, se entregava àquele que é juiz de todos, se entregava ao Pai, que é aquele que é o dono da vingança. Ao Senhor pertence a vingança. Mais ainda, mais difícil ainda, quando estava sendo crucificado, Jesus diz o quê? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A forma como o discípulo de Jesus trabalha, triunfa, é completamente diferente do triunfo humano.
Porque para o ser humano, sem Cristo triunfar, ele faz qualquer negócio. Ele oprime as pessoas, ele age com maldade, ele pratica o suborno, ele mente, ele faz qualquer coisa para que ele esteja acima. O discípulo de Cristo não. Ele se submete, ele se humilha, ele espera, ele entrega, ele dá, ele age com bondade, ele tem compaixão. E a compaixão também nos remete à parábola do bom samaritano, que olha para aquele que estava caído e diz o texto, e pensou-lhe os ferimentos. Pensar os ferimentos de alguém é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é sentir a dor que o outro está sentindo. Mas o perverso não, ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu, não é problema meu. Pode falar, Sanuí. Está preparada a todo momento para aliviar a dor mesmo. Como aconteceu com o samaritano aí, ele chegou no restaurante lá e falou assim: ó, cuide desse cara aqui, cuide desse homem. Deu dinheiro e me ferrou. Falou, mas o que gastar mais, depois eu. Exato. Uhum. Então a gente acha que tem misericórdia do outro, você fez, quando você exerceu misericórdia, está bom. Outra misericórdia do irmão, vai acabou, não. Você tem que estar preparado até o momento que ele precisar. O mesmo espírito de misericórdia com ele. Exato. Eu vou citar mais um texto, depois eu vou partir para o meu segundo ponto aqui para fazer encerramento. Um outro versículo que eu quero enfatizar sobre o triunfo do justo sobre o ímpio, dentre todas dessas virtudes que eu já mencionei, é que o justo, ele é pacificador. Bem-aventurados pacificadores, né? Então, o justo, ele é pacificador. O verso 14, ele diz: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Uma leitura superficial desse texto, ou rápida, pode dar a entender assim: molha a mão de alguém, tudo está resolvido. Provérbios condena o suborno. Suborno não é de Deus. Então não é, esse texto não está validando suborno. Você vai fazer um agradinho com alguém e vai resolver o problema. Não é isso que o texto está dizendo, porque Provérbios, de uma forma geral, condena o suborno. Ele está mostrando que alguém justo trabalha para acalmar, para apacentar o outro, para trazer paz. Porque ira também não é algo, em Provérbios, ira pertence aos ímpios e não ao justo. E o ímpio, ele pode se irar, mas tenha sabedoria, né? Então acalma, trabalhe para livrar o outro da ira, para abrandar a ira. Em próprio Provérbios, agora me fugiu a referência, a resposta branda faz o quê? Desvia o furor. A resposta branda desvia o furor. É essa mesma ideia. A gente não trabalha no mesmo padrão, a gente não responde mal com o mal. A gente responde ao mal com o bem. E aí você quebra. Alguém pode vir armado. Se você vai com sabedoria, com calma, a pessoa se desarma, né? Então, é essa a ideia do verso de número 14, tá bom? Segundo aspecto que eu quero tratar sobre o verdadeiro triunfo é o triunfo do Senhor sobre os homens. O triunfo dos justos sobre os ímpios e o triunfo do Senhor sobre os homens. 4 versículos nos apontam isso de forma específica. Os 4 versículos mencionam o Senhor. É o versículo de número 1 e 2 e o versículo de número 30 e 31. São versículos que mencionam o Senhor, né? Os 4 versículos nesse texto, em todo esse capítulo, que vão mencionar o Senhor. Então o verso 1 ele diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina.
Então, quando a gente fala sobre o triunfo de Deus, do Senhor sobre os homens, é o triunfo do governo de Deus sobre o governo dos homens. Pode ter rei, pode ter príncipe, quem for, mas é Deus que está conduzindo. Daniel capítulo 2, na altura do verso 20 e 21, se minha memória não falha, ele vai dizer assim: o Senhor estabelece reis, o Senhor depõe reis. Deus coloca e Deus tira reis, porque é Ele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso está lá em Apocalipse capítulo 19, verso 16, quando João vê o Senhor Jesus montado num cavalo branco, e na coxa dele o nome escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o Senhor dirige os governantes, porque Ele é o Rei do universo, o Senhor de toda a terra. Se você ler o Salmo 47, verso 2, e o Salmo 97, verso 9, traz a mesma ideia, né? Basta ler o 47, 2, ele vai nos mostrar isso. Ele lembra que Deus é o grande Rei de toda a terra. Nesse mundo em que impera a maldade, em que os maus parecem prevalecer, lembre-se, existe um Rei, existe o Senhor que está governando todas as coisas, né? Tanto permitindo governos maus, como trazendo governos bons. Até os governantes maus também é o Senhor que estabelece para cumprir o juízo dele e o julgamento dele. Sempre foi assim na história da humanidade. O verso 2, ele vai nos lembrar que é Deus quem julga, e aí revela o triunfo do juízo de Deus sobre o juízo dos homens. Enquanto o nosso coração julga as nossas atitudes como corretas, acima do nosso coração que julga as nossas atitudes como corretas, tem o julgamento de Deus. Porque a gente pode esconder dos homens as nossas intenções, embora vejam as nossas ações. Mas a gente não consegue esconder do Senhor as nossas intenções. Por isso ele diz: o Senhor sonda os corações. Até porque, se a gente for observar, isso está de acordo com o verso 27 também, né? Quando fala da intenção maligna com que o perverso entrega alguma coisa para Deus. Então Deus sonda o coração. Então esse é o triunfo do juízo de Deus sobre o juízo dos homens. O Salmo 139, verso 4, ele vai dizer: ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já conhece todo. Lucas capítulo 5, verso 21 e 23, Jesus ele diz: olha, perdoados são os teus pecados. Aí os religiosos estavam dizendo: olha, quem é esse que pode perdoar pecados? Quem esse cara está achando que é? Aí Jesus fala para eles: por que vocês estão pensando isso aí no coração de vocês? Que é mais fácil dizer: perdoados estão os pecados dele, ou levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade, né, na terra. Então Jesus ele via e sabia o que estava no coração, ele sonda os corações. Não tem como a gente enganar. Pode enganar os homens, mas não dá para enganar o Senhor. Então é o triunfo do juízo de Deus sobre o juízo dos homens. Eu mencionei aqui no início Mateus 25, a partir do verso 31, também é um texto que fala do julgamento de Deus. O verso 30, né? Verso 30, Provérbios 21, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E aí eu lembrei, quero enfatizar aqui 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, quando Paulo ensina que a loucura de Deus é mais sábia que toda a sabedoria humana, que a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força humana. Então, enquanto os seres humanos acham que sabe, Deus é todo sabedoria. Ele tem conselho, inteligência e sabedoria. Se eu não me engano, o Salmo de número 4, se eu não me engano, na altura do verso 24, ele vai dizer: a terra está cheia das tuas maravilhas, todas com sabedoria as fizeste. Não tem aquela hora que você acha que Deus fez uma coisa errada porque Ele não fez o que você queria? Você lembra disso? Lembra que a terra está cheia das maravilhas de Deus, e tudo o que Ele fez
Ele fez com sabedoria. Não tem nada que acontece na nossa vida que não tenha sabedoria ali, né? Deus agindo, tendo uma razão e um propósito para as suas atitudes, embora a gente não tenha cabeça e inteligência para alcançar isso. E o verso 31 é o triunfo do poder de Deus sobre a força humana. Então ele diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então a gente confia na força de Deus. Então essa parte do triunfo do Senhor sobre os homens é o triunfo do governo de Deus sobre o governo dos homens, o triunfo do juízo de Deus sobre o juízo dos homens, o triunfo da sabedoria de Deus sobre o conselho dos homens e o triunfo do poder de Deus sobre a força humana. E eu quero encerrar, já que a gente está falando sobre o verdadeiro triunfo, né, eu quero concluir dizendo: Jesus triunfou sobre o pecado, porque Ele nunca pecou. E Ele também nos libertou da escravidão do pecado. Jesus triunfou, segundo, Jesus triunfou sobre o diabo e seu exército. Se você ler Apocalipse capítulo 19 e capítulo 20, você vai ver no capítulo 19 Ele triunfando sobre a besta, o falso profeta e sobre Satanás. E no capítulo 20 Ele triunfando sobre todos os ímpios, quando lança todos os ímpios no lago de fogo e enxofre, todos aqueles que não foram achados inscritos no livro da vida. Jesus triunfou sobre a morte. E porque Ele triunfou sobre a morte, nós temos esperança da ressurreição. Então que isso enche o nosso coração de alegria e que nos lembre, vale a pena andar em retidão. E por último, quem está em Cristo também desfruta de seu triunfo. Se você está em Jesus, todo o triunfo que Jesus conquistou, a gente não canta isso? Tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então, tudo aquilo, se nós estamos em Cristo, aí eu quero encerrar lendo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Verso 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então o verso 11, a parte A do verso 12: se nós já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se nós perseveramos também com Ele, nós reinaremos, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros por meio de Cristo Jesus. Qual é o verdadeiro triunfo? Você vive a sua vida querendo alcançar algo. Qual é o objetivo da sua vida? Você quer conquistar alguma coisa. Então, o verdadeiro triunfo é quando a gente vive a vida reta, quando a gente imita o Senhor Jesus e mostramos que vale a pena ser reto, mesmo no meio de uma geração torta. E mostramos mais ainda que Jesus triunfou para que nós tivéssemos a esperança e a certeza de que também nele triunfaremos. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Pode ler, meu irmão. Você achar nele, não tendo minha justiça, que vem da lei, mas vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Exato. Amém. Mais alguém? Isso. Ele fica
essa... É um salmo, não é isso, Itamar? Ou essa... Não, é Samuel 30. É no sentido do salmista quando ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, né? Quer dizer que Deus, não é que Deus se agrada quando um justo morre, mas é Deus se alegra em tê-lo consigo, né? É que ele tem um cuidado, especial com aqueles que são dele. Aqueles que confiam no Senhor, nenhum desses será confundido, né? A Bíblia nos lembra isso.